Depois de entender toda a sistemática de como os dados se dividem e ver uma informação básica, uma ideia básica sobre metodologia científica, a gente vai entrar no contexto do pré-projeto de pesquisa. Pode ser um pré-projeto de pesquisa ou simplesmente o projeto de pesquisa. Isso depende muito do contexto e da forma com que o pesquisador, a faculdade, a universidade, o centro de estudo trabalham. Para melhor entender o planejamento do pré-projeto de pesquisa, é interessante ver como ele se divide e quais os itens possíveis que um pré-projeto de pesquisa pode ter. O pré-projeto de pesquisa, basicamente, ele pode ser dividido nos seguintes temas. Vamos relacioná-los agora para ficar melhor entendido. A elaboração do projeto previsório, que a ideia, essa orientação tem como ideia orientar toda a pesquisa e documentação posterior. Ou seja, a partir do momento que se faz um pré-projeto de pesquisa, é uma base, é um planejamento o pré-projeto e o projeto para que a pesquisa ocorra dentro de um padrão que possa ser explicado e tenha um fundamento, tenha um raciocínio do padrão de tempo. Isso é interessante porque formaliza e traz para o pesquisador uma ideia de elaborar, montar, realizar e finalizar as atividades. E a partir do momento que ele monta uma escala de atividades, ele vai completar o projeto de pesquisa seguindo essas escalas. Vamos ver como que isso pode se dividir. Os elementos do projeto, basicamente, ele passa por um tema. O elemento principal do projeto é o tema, a delimitação do tema. O tema é o que? A escolha do projeto. O que eu vou estudar? Com que está relacionado o meu campo de estudo? Quais são os objetos de estudo? Qual vai ser a minha área de estudo? Qual a amostra que eu vou utilizar para aferir o meu estudo? Então, os elementos do estudo basicamente é governado pelo tema inicial. Depois vem a revisão de literatura, que é muito importante, como já foi dito anteriormente. A revisão de literatura, basicamente, ela vai inserir o pesquisador dentro de uma base metodológica e científica do que está acontecendo com o seu problema e o que já foi descoberto, que já foi relatado por aquilo. Isso é muito interessante porque pode ser que a ideia do pesquisador, a fonte de pesquisa, o tema dele, seja um tema maçante, uma coisa que já foi muito pesquisada, até mesmo para o seu local de estudo, para a sua cidade, para o seu estado. Então, com a revisão de literatura, ele passa a se informar e ver realmente se aquele tema tem pertinência ou não de ser pesquisado. E com isso, caso não tenha pertinência, ele vai aprofundar dentro do tempo e gerar um novo estudo, pode usar a mesma ideia, mas com outro enfoque. Então é muito interessante a revisão de literatura para isso, para atualização do tema. E é interessante também para que vai dar um padrão de metodologia de pesquisa para o pesquisador. Ou seja, com isso ele vai ver o que outros pesquisadores que pesquisaram coisas semelhantes, como eles utilizaram, quais foram as técnicas de pesquisa, como eles apresentaram os dados, qual foi a melhor forma de escrever, qual foi a melhor forma de publicar, qual era o público, foco da sua pesquisa. Então é muito interessante a revisão de literatura, talvez seja a parte mais importante do projeto de pesquisa, junto do cronograma que vamos ver agora. A partir do momento que você já revisou sobre o seu tema, você cai dentro das justificativas, ou seja, você vai justificar o porquê de pesquisar tal tema. Isso é muito interessante porque a justificativa ela vai dar a predisposição para a montagem, para a realização, para a efetuação das hipóteses. E são as hipóteses que governam todo o trabalho científico. A hipótese que ela é posta a teste, ou seja, ela é levada a ser testada e mostra se existe realmente relação com o que está sendo pesquisado ou se não existe relação. E a hipótese vai estar vinculada à conclusão dos dados. Mas para que a justificativa e a hipótese esteja ligada ao tema, é interessante que tenha um objetivo geral bem padronizado, ou seja, o problema hoje de muitos pesquisadores é ampliar o foco da pesquisa e às vezes fugir do objetivo geral e também do objetivo específico, porque ele vai se deparando com uma gama tão grande de perguntas, ou seja, de hipóteses,
relacionada às justificativas que ele tem, que ele aumenta muito a amplicidade da sua pesquisa e no final isso gera uma dificuldade de conclusão e de síntese dos dados e da pesquisa também. Então, criar um objetivo geral e respeitar o objetivo geral é muito interessante. E o objetivo específico nada mais é que a fatoração, o desmembramento do objetivo geral. Por isso que são objetivos específicos, eles estão no plural. Então, com isso, ele gera a possibilidade de apresentar para a pessoa que está lendo e também para o pesquisador segmentados raciocínios da pesquisa. Ou seja, ele vai pesquisar A, B e C. Os objetivos específicos geralmente eles estão ligados, eles têm um grau de pertinência, eles estão ligados, porque eles advêm do objetivo geral. Mas não necessariamente eles estão pesquisando a mesma coisa. A pessoa pode dividir as suas variáveis de pesquisa, ou seja, pesquisar homens e mulheres. O objetivo geral pode ser uma pesquisa da população e o objetivo específico é entender como aquilo acontece para o homem e como aquilo acontece para a mulher. É um exemplo que é um exemplo banal, mas fica fácil de entendimento, de saber como que é montado o objetivo geral e como que é montado o objetivo específico. Geralmente é interessante começar os parágrafos de objetivo geral, objetivo específico, com frases do tipo: objetiva-se com este trabalho avaliar, levantar, caracterizar. Então isso já dá a ideia para o leitor quando ele lê que aquilo é objetivo, mesmo que não esteja escrito que o tópico é um objetivo geral e um objetivo específico. A partir do momento que já se tem uma revisão de literatura que deu base para montar uma metodologia, tem as hipóteses, a justificativa, o objetivo geral e a segmentação do objetivo geral, que é o objetivo específico, o pesquisador já tem possibilidade de montar a sua metodologia. Mas é interessante lembrar que a metodologia não necessariamente ela deverá ser a metodologia que foi montada no projeto de pesquisa ou no pré-projeto de pesquisa. Porque a partir do momento que o pesquisador for se deparar com a realidade da pesquisa, ele vai ter que ir moldando a sua metodologia para encaixar dentro do seu problema e dentro da sua realidade. Então, essa primeira metodologia é apenas um norteamento metodológico para o pesquisador dar os primeiros passos. Mas em quase todos os trabalhos que eu já acompanhei, as metodologias foram moldadas e foram aperfeiçoadas de acordo com o que o trabalho ia acontecendo e de acordo com a necessidade que o projeto, que o experimento necessitava. Então isso é interessante frisar, porque muitas das vezes o pesquisador tenta fixar a ideia na metodologia que ele propôs no início, e isso pode diminuir a qualidade, afetar, não necessariamente diminuir, mas afetar a qualidade dos seus resultados. E isso não é interessante porque diminui o interesse futuro no foco do resultado, e o resultado poderia ser uma coisa bem mais abrangente apenas pelo erro de fixar o raciocínio na metodologia proposta e não moldar ela de acordo com o projeto. A partir da metodologia, a junção da metodologia com os demais quesitos que foram mostrados anteriormente, isso já vai poder apresentar para a pessoa que lê o projeto de pesquisa os resultados esperados. É interessante o pesquisador ter em mente o que ele espera, porque isso vai facilitar muito a busca pelas respostas que ele procura. Porque a partir do momento que ele entende como que aquilo se procede, ele já pode apresentar resultados esperados. Ou seja, o fator A e B juntos interferem no fator C ou na variável C. Isso já é da capacidade do pesquisador e da pessoa que estiver desenvolvendo um trabalho de conclusão de curso. E isso facilita muito na análise dos dados depois, porque mostra que o pesquisador já tem um conhecimento amplo daquilo que ele está trabalhando e não vai ser surpreendido por alguma forma ou algum fato que vier a acontecer. Todos esses quesitos que foram mostrados no pré-projeto de pesquisa, a partir do momento que nós temos todos eles, é interessante que se monte um cronograma de execução. Por quê? Porque o cronograma ele vai dar a ideia de como vai acontecer vetorialmente no tempo o projeto de pesquisa. Ou seja, a partir do momento que se desenvolveu a atividade 1, entra na atividade 2, desenvolve, sintetiza, conclui, passa para a atividade 3. Isso é interessante porque as atividades, uma depende da outra, igual nós já mostramos em alguns exemplos. Então, respeitar um cronograma de execução é muito interessante para que o projeto de pesquisa tenha realmente começo,
meio e fim e atenda a que o projeto e que os demais quesitos que foram apresentados assim foram propostos. Então o cronograma de pesquisa é muito interessante. Muitas vezes é feito o cronograma de pesquisa em tabelas de Excel, tabelas propriamente criadas no Word ou em qualquer programa de edição de texto, e na vertical são pós-atividades, atividades 1, atividade 2, atividade 3, e na horizontal, no começo, na primeira coluna e depois na primeira linha da tabela, são postos os meses, ou as semanas, ou os dias, isso vai depender, ou até os anos, isso vai depender basicamente do tamanho do projeto e como acontecerá. Dessa forma, é interessante depois ir marcando que a atividade 1 deve ser desenvolvida em tais dias, em tais semanas, em tais meses, e assim posteriormente. Isso facilitará até o entendimento de outra pessoa que pregar o projeto de pesquisa para uma possível análise, ou até mesmo do orientador, dos co-orientadores, que vai enxergar totalmente como o projeto vai acontecer apenas olhando o seu cronograma de execução. Agora, já entendendo as fases que o projeto de pesquisa tem que ter, é interessante, propriamente dito, a gente apresentar as fases, que é visto no slide 17. Basicamente, as fases de um projeto, ou até mesmo já do desenvolver do projeto, elas passam pela formulação do problema, ou seja, como isso acontece. Depois elas passam pela formulação da hipótese, como a gente comentou, a formulação da hipótese ela é muito interessante, porque é a hipótese que vai governar todo o desenvolver do projeto. A partir do momento que a gente já tem as hipóteses, nós também já teremos a justificativa, objetivo geral, objetivo específico. Então é interessante colher os dados, mas a gente pode adicionar entre a formulação do problema e a formulação da hipótese. Antes de colher os dados, é interessante fazer toda uma revisão bibliográfica, como foi dito, para que essa coleta de dados seja facilitada. Então, antes de colher os dados, é muito interessante que seja feito uma revisão, uma leitura da bibliografia para saber como que isso está acontecendo, ou seja, quais as metodologias, como deve se colher esses dados, quais são as pessoas que já colheram esses dados, a partir do momento que eu colher esses dados, como eu devo analisá-los. Então, a revisão de literatura vai trazer todas essas informações. Prosseguindo dentro da nossa fase, a gente pode ver que a partir do momento que a gente colhe os dados, a gente deve fazer a análise dos dados. Depois dessa análise dos dados, entender realmente como foram feitos os dados, a gente pode fazer as conclusões e as generalizações. O que vem a ser conclusões e generalizações? É entender, concluir e sintetizar o porquê daquele agrupamento de dados ter apresentado tal resultado. E a análise de dados, para muitas áreas, ela passa por análises estatísticas. Então isso é interessante, familiarizar com o programa estatístico que vai utilizar para fazer essa análise de dados, realmente estudar e ler um pouco sobre estatística experimental para saber realmente o que os testes estatísticos estão apresentando, para depois fazer as conclusões e generalizações. E por final a gente tem a redação, que é a junção de todo o material e passar aquilo de forma metodológica para que qualquer pessoa que venha ler o que foi feito entenda e possa reproduzir e também concluir e sintetizar as conclusões que a pessoa, que o pesquisador, que o orientando, que o aluno de graduação, de pós-graduação apresentou com aqueles dados. Isso é interessante, a formalização, de forma que qualquer pessoa de qualquer lugar no mundo possa ler e entender. A partir do momento que a gente já tem as fases e respeitou essas fases, a gente apresenta agora alguns problemas da pesquisa, ou seja, o que é interessante de entender dentro dessas fases. É relatado que a questão que desperta interesse e curiosidade, cujas informações parece não ser suficiente para a solução. Esse é um grande problema da pesquisa. Então, para isso é preciso muita atenção e precisão na formulação do problema, ou seja, da hipótese, da justificativa, de tudo que compreende o que a pesquisa vai fazer, o problema que a pesquisa quer levantar. Então, para isso é interessante apresentar realmente o que são as hipóteses. Existem vários conceitos e ideias de hipótese. Os objetivos constituem-se de uma declaração clara e explícita. Então, só de ler esse início desse parágrafo,
a gente já nota que o objetivo deve ser claro e apresentar literalmente para o leitor para que serve. Constitui-se de uma declaração clara e explícita para que se deseja estudar o fenômeno ou assunto, ou seja, tem que ser claro o que se deseja estudar dentro do assunto, ou seja, o que se pretende alcançar com a realização da pesquisa. Então o objetivo nada mais é que a determinação, né, apresentar para o leitor aonde se pretende chegar e o que se pretende concluir dentro do estudo que está sendo desempenhado. Assim, os objetivos devem ser iniciados com verbos que exprimem ação, tais como verificar, analisar, descobrir, determinar, entre os demais verbos que podem ser apresentados em objetivos. Então, como já foi dito, os objetivos, principalmente os objetivos gerais, começam da seguinte forma: objetivou-se com o seguinte trabalho, analisar, ou também pode ser objetivou-se com o presente trabalho, verificar, ou descobrir, ou determinar. Então isso vai muito do objeto de pesquisa que o pesquisador possui, que o aluno possui, e também da forma com que ele deve apresentar o objeto de suas pesquisas, como a gente pode relatar suas variáveis, o seu campo de estudo. Então o título, o objetivo e a conclusão, num artigo científico, num resumo, numa tese, numa dissertação, são os fatores mais importantes, porque eles devem estar amarrados, devem ser sintetizados, ou seja, não pode ser extenso. É interessante que um título tenha apenas 15 palavras e o objetivo esteja muito próximo disso, e a conclusão também. Agora, passando adiante, nós temos algum material falando sobre o referencial teórico. Já comentamos bastante sobre o referencial teórico, mas vamos dar mais uma abordagem para esclarecer mais as dúvidas. Basicamente, o referencial teórico envolve a montagem do quadro de referencial de abordagem clássico-atual, ou seja, publicações atuais e publicações clássicas também, que são publicações que marcam aquele tema dentro da ciência. Isso pode estar ligado diretamente ao problema da pesquisa ou indiretamente, e que o aluno vai utilizar para obter subsídio visando a definição com mais clareza dos diversos aspectos a serem objeto de levantamento de campo. Então a ideia do referencial teórico basicamente é a familiarização do tema. Como a gente já comentou no início do pré-projeto, o referencial teórico ele basicamente tem a grande função de inserir o aluno, o pesquisador, dentro do tema e deixar ele, como bem dito, familiarizado com o que ele está trabalhando. Então mais adiante a gente continua falando de referencial teórico e a gente analisa que o referencial teórico ele pode ser também a construção de uma base conceitual organizada e sistematizada do conhecimento disponível, pertinente a ser pesquisado. Ou seja, você vai construir uma base de conceitos, né, que ela tem que ser organizada e sistematizada, porque isso vai facilitar a extração das informações que o pesquisador necessita. E frisa o conhecimento disponível, como vocês podem ver, porque basicamente você busca o que já foi feito em relação àquele assunto para te dar subsídio para as futuras pesquisas. Então isso é muito interessante de ser frisado e entendido também. Outra coisa do referencial teórico é que ele busca teorias, abordagens e estudos que permitem compreender o fenômeno de múltiplas perspectivas. Ou seja, a partir do momento que se lê muito sobre o assunto, o pesquisador passa a ter várias perspectivas em relação ao mesmo assunto. Ele aumenta o seu campo de visão em relação ao assunto, e isso diminui os erros no final da pesquisa, porque ele já fica preparado para os possíveis acontecimentos dentro daquilo que está sendo feito. E o interessante também é frisar que o papel do pesquisador é de promover um diálogo entre diferentes autores. A partir do momento que o pesquisador junta informações bibliográficas e monta o diálogo, ou seja, ele apresenta o que um pesquisador acha, o que o outro pesquisador acha, podendo corroborar as suas informações ou também serem discordantes, isso facilita para o autor e traz uma literatura que não tem posição, ou seja, ele apresenta todas as faces daquele assunto em relação à ciência dele. Então isso é interessante, um bom autor deve fazer esse tipo de diálogo, deve promover
o diálogo entre diferentes autores para enriquecer a sua literatura. Isso é muito importante de ser entendido e também de ser frisado. Sobre o levantamento bibliográfico também, a ideia de levantamento bibliográfico é também um trabalho de pesquisa, diferenciado do levantamento de campo, como a gente já comentou, né? Então, o levantamento de campo simplesmente é um trabalho que você vai no campo e levanta informações a fim de enxergar tal como é o problema. E o levantamento bibliográfico, você relata e apresenta informações que foram derivadas de experimentos tanto de campo como de laboratório ou de estudos de caso, que já é uma literatura mais refinada. Então aquilo ali já passou por todas aquelas fases que nós apresentamos, fases dos projetos, dos pré-projetos, que para chegar na ideia de ser uma bibliografia de consulta. Então é interessante fazer o levantamento bibliográfico e apresentar para o leitor, para que seja discutido e apresentado realmente a ideia do pesquisador para quanto aquele trabalho que está sendo desenvolvido. Então as buscas podem ser feitas em publicações. Essas publicações podem ser livros, teses, dissertações e artigos de origem nacional e internacional, resumos, boletim técnico, revista, jornal, artigos de internet. Interessante frisar a ideia da internet é que a gente tem que entender que, do mesmo jeito que a gente acha bons autores na internet, a gente também pode encontrar textos que não têm qualidade. Então é interessante realmente procurar uma fonte idônea quando está fazendo uma pesquisa na internet e filtrar as informações que a gente colhe na internet, porque como é uma rede de domínio público, qualquer pessoa pode colocar qualquer tipo de informação na internet e não necessariamente são informações idôneas e corretas. Então é bem interessante saber filtrar as informações que a gente extrai da internet. Prosseguindo aí, agora a gente tem um método de pesquisa, né? O método de pesquisa já foi bem frisado quando a gente falou do projeto, que é o método qualitativo e quantitativo, né? Aí o interessante falar novamente é que qualquer um dos dois, o qualitativo tanto o quantitativo, que seja escolhido, ele é interessante de ser definido dentro da metodologia de pesquisa de forma clara e objetiva, para o leitor, ao ler a metodologia da pesquisa, entender qual o método, para ele poder facilmente entender os dados ou os relatos que estiverem sendo apresentados nos resultados de discussões dos trabalhos de conclusão de curso. Então é muito interessante focar e apresentar com clareza o método que foi escolhido. E também vale frisar que o método quantitativo e qualitativo ele é orientado pela formulação do problema de pesquisa, pelos objetivos, pela hipótese. Então o método geralmente não é o pesquisador que escolhe, ele é levado a escolher pelo seu tema, né, pelo seu problema de pesquisa, pelo objetivo que traçou e pela hipótese, né? Não necessariamente nessa ordem, mas basicamente o método vai ser escolhido de acordo com esses três fatores. Então, continuando, a gente tem que falar do método quantitativo, né, da importância, que nós já comentamos, que é a ideia de validar os dados, e dependendo da área da ciência ele vai ser escolhido realmente em função também da área, não só do como já foi dito no slide anterior. Então a ideia do método parece já estar bem explicada, e isso é interessante procurar literaturas específicas que falam sobre estatística para poder entender e entrar mais no campo de estudo dos métodos de pesquisa, porque eles diferem para cada tipo de estudo, a escolha do método, dos testes estatísticos, de como será apresentado os dados. Então recomenda-se procurar livros de estatística básica e experimental para absorver melhor essa informação. Continuando, o método de estatística, aqui fala do método qualitativo. O interessante frisar é que ele pode ser usado num projeto piloto como questionário, né? O qualitativo da ideia de adjetivos, né? Os levantamentos que são feitos, para depois ser utilizado um outro tipo de método. Ele pode ser utilizado unicamente também. Isso vai depender muito da necessidade da pesquisa. E vale lembrar que muitas vezes a pessoa quer optar pelo método quantitativo achando que ele é mais fácil, né? Mas não necessariamente o método qualitativo a utilização mais fácil que o método quantitativo. Então é interessante entender isso e procurar novas literaturas também sobre métodos qualitativos para que fique melhor explicado e possa realmente apresentar essa informação e utilizar nos projetos de pesquisa e
desenvolvimento de novas tecnologias.